A senhora tentou formatar uma série, algumas alianças, não deu. Está indo numa chapa pura com a professora, a esposa do Márcio França, a Lúcia, com pouco tempo de TV. A senhora está sendo muito questionada a respeito da aliança com o PSDB, que não deu certo. E assisti a entrevista da senhora no Roda Viva, onde esse assunto também foi colocado. E aí, a senhora, eu até anotei aqui, a senhora disse o seguinte, olha, quem sentou para conversar comigo, para falar de programa, de plano, portas abertas. Mas aqueles, e aqui está aspiado mesmo, que infelizmente vieram com uma conversa de dinheiro, de Caixa 2, etc e tal, portas fechadas. Honrada a declaração. Mas fizeram, eu pergunto, fizeram efetivamente algum tipo de insinuação ou de proposta indecorosa para a chapa da senhora? Se sim, a senhora comunicou isso a alguma autoridade? Daniela, como que essas coisas chegam até a gente? Quem faz essa interlocução política é o nosso time político. E as pessoas viram e falam, Tabata, as pessoas sabem quem você é. Então, elas sequer lhe fazem uma oferta. Nesses 6 anos de Brasília, eu nunca estive em uma conversa em que me oferecessem propina, me oferecessem uma coisa equivocada. Por quê? Porque me conhecem. Porque sabem não só do caráter que eu tenho, dos valores que eu tenho, mas sabem também que eu tenho uma propensão a agir de forma muito firme quando eu vejo algo errado. Então, o que as pessoas me traziam é, fulaninho não quer conversar com você porque a história é outra. E aí é isso, é buchicho, é conversa. Mas a gente sabe que, infelizmente, as motivações nem sempre são as melhores. Mas as pessoas... E tá aí a importância de eu me posicionar de forma tão firme e com tanta clareza, porque isso resolve metade do problema. As pessoas, ao saber quem você é, elas nem chegam, nem lhe ofertam nada. Então, e só trazendo um comentário mais amplo, a gente tem hoje 10 candidatos a prefeito aqui em São Paulo. Apenas 2 conseguiram trazer apoio político de outros partidos. Os únicos 2 que têm máquina. Um que tem o apoio do governo federal e outro que tem o apoio do governo estadual e do município. A gente sabe que a máquina, que as secretarias, que o poder, e não estou dizendo que sempre é de forma errada, não. Às vezes eu lhe apoio e o secretário vai ser do meu partido. Faz parte do jogo, tá tudo bem. Mas não é de surpreender que apenas Nunes e Boulos tenham apoio de outros partidos, inclusive seja uma salada mista quem está no entorno deles, porque eles têm a máquina. Quem não tinha a máquina nessa disputa não conseguiu trazer apoio partidário. Eu pergunto se é uma forma de ver a situação, o cenário, mas uma outra forma, uma outra interpretação possível é a de que talvez a política tenha visto, diante das últimas eleições de 2014 já foi um cenário muito acirrado no Brasil, 2014, 2018 foi uma eleição de ruptura mesmo, né? No sentido de que 2/3 do Congresso praticamente foi varrido, colocado para fora. Entrou o presidente Jair Bolsonaro, uma agenda muito diferente da que o Brasil conhecia até então. 22 também. O país está polarizado. Minha pergunta é se esses agentes da política mais pragmática, talvez, ou mais experientes, no sentido de que são partidos que estão aí desde a República, não viram antes que uma ideia de terceira via, uma candidatura de centro, que diz que dialoga com o Tarcísio e com o Lula, não teria pouco espaço de manobra num momento tão ruidoso que insiste em se manter no país. Veja, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para eles. Quais são as motivações que eles carregam? Mas tem um ponto no que você está trazendo, só que eles erraram na avaliação. E erraram porque desde que a campanha começou, os únicos 2 candidatos que cresceram em todas as pesquisas foram Marçal e eu. Então, acho que também falta um pouco da política como um todo fazer essa interpretação de que hoje em dia não é só tempo de televisão que conta. Não é só o que se decide dentro de um gabinete, dentro de uma conversa partidária. É rede social, é rua, é você se conectar com as pessoas. E aí acho que é importante também virar a chave do que é um momento de campanha e do que é um momento de governo. Nesses 6 anos como deputada federal, eu participei ativamente da aprovação de 18 projetos de lei. Isso não é pouca coisa. E projetos muito estruturantes. Absorvente na escola, o Pé de Meia, que hoje o governo federal apresenta como seu principal projeto, é um projeto que eu escrevi 4 anos atrás.
uma poupança que está impactando quase 3 milhões de jovens, a vacina dos professores. Então, só para dizer também que eu acho que isso vem da minha disposição de dialogar, de articular, que sim, eu falo bastante dela, mas foi essa disposição que me permitiu, no governo Lula e no governo Bolsonaro, aprovar tanto projeto. Então, quando eu olho para essa eleição, eu estou numa situação mais difícil, com menos tempo de TV, com menos máquina, com bem menos recurso, bem menos dinheiro. Mas o que me consola é que é o eleitor quem decide. E não é à toa que a gente está crescendo. Eu vejo isso na rua. As pessoas interessadas, curiosas. E passando a eleição, eu vou governar com quem quiser governar pensando em São Paulo. E vou governar com partidos da centro-esquerda, centro-direita. Mas tendo condições de montar uma coalizão, uma coligação, um grupo que tenha um programa de governo como pano de fundo. E não tem problema que o partido indique a secretária ou secretário. Mas se você chega depois de uma eleição com tamanho e sabendo dos seus valores, você consegue colocar algumas restrições. Tem que ser da área, tem que ter uma reputação, não pode ter nenhuma condenação. E só para a gente lembrar que hoje a gente tem um governo que de fato é muito pequeno. Ninguém sabe quem são os secretários em São Paulo, quem são os subprefeitos. É um governo cheio de denúncias e muito apagado. Mas não foi assim no passado. São Paulo teve grandes prefeitos. Marta, Erundina, Serra, Haddad, Bruno Covas. Então, não faz muito tempo a gente se lembrou mais do tamanho que a gente tem. Deixa eu só, muito rapidamente, para encerrar aqui, a senhora tem uma trajetória limpa e isso não é uma condescendência, nem nenhum gesto, é um fato. Mas também quando a gente vai para o executivo para governar, você passa a não responder somente pela própria conduta, mas pelas dos demais. E aí, eu queria entender se a senhora já tem uma linha de corte em mente. Um secretário ou um subprefeito que, eventualmente, seja alvo de investigação ou citado em um inquérito. Quando é que a Tabata, se eleita, vai tirar, limar? É um inquérito aberto? É uma denúncia aceita? É uma condenação transitada em julgado? Uma condenação de primeira instância? Qual é a linha de corte da Tabata? Daniela, para ficar bem concreto, eu queria trazer um exemplo que eu tenho no nosso partido, que é do Geraldo Alckmin, que é hoje o nosso vice-presidente da República e que é muito bem conhecido aqui em São Paulo. O Alckmin, ele é visto pelas pessoas, e isso é real, como uma pessoa íntegra, inteira, que governou São Paulo por 4 vezes, mas que todas as vezes que se viu diante de um caso complicado, uma denúncia, ele teve coragem de agir. É isso que diferencia o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. É isso que faz com que as pessoas o respeitem e saibam da vida modesta que ele leva. Que as pessoas falam, mas ele dirige o carro, ele mora num apartamento tão pequeno. Sim, gente, vida pública não é para você ficar milionário. Quer ficar milionário, vá para o setor privado, não venha para cá. E, para mim, o exemplo é claro que nesses muitos anos de governo houve denúncias, mas todas as vezes que as denúncias se concretizaram, quando você recebe uma denúncia, quem não teme, quem não tem nada a dever, encaminha para a investigação. E aí você aguarda o resultado de um órgão interno, de um órgão de controle, do próprio judiciário. Veio algo mais concreto, você afasta a pessoa. Candidata, a senhora está falando do Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que está apoiando a senhora, seu padrinho aqui na cidade de São Paulo. O que está acontecendo que ele não está conseguindo levantar, ajudar? A força dele, foi governador várias vezes aqui, foi bem votado na capital. O que está acontecendo que ele não está conseguindo força para ser seu padrinho político? Camarote, tem muito a ver com o que eu falava com a Daniela. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin realmente é uma pessoa muito séria e muito correta e muito diferente nesse sentido. Ele é vice-presidente da República e é ministro. E muitas pessoas acham estranho, mas ele é alguém que leva muito a sério o serviço público. Então, de segunda a sexta, eu tenho o meu principal apoiador político trabalhando em Brasília. E o que eu posso contar com ele é os finais de semana. Tanto que no último domingo estávamos aqui caminhando, conversando com as pessoas. Estivemos na festa de Nossa Senhora de Aquiropita. Ele estará aqui nesse domingo novamente. Mas ele não está fazendo a diferença, candidato. Eu discordo, Camarote. A campanha começou faz 2 semanas, exatamente, se eu não me engano. Foram 2 semanas muito duras para os meus adversários. De novo,
tirando o Marçal e eu, todos caíram. Nós fomos os únicos que cresceram nas pesquisas. Então, de fato, eu saio, para não ficar estranho, de um patamar de desconhecimento muito grande. Eu chego na disputa sem máquina, fazendo tudo certo, com metade da população sem me conhecer. Mas nessas 2 semanas de campanha, até menos, eu cresço em todas as pesquisas e na última, que foi a da Quest, eu cresço 3 pontos, 50%. Então, eu acho que está fazendo diferença. Faz diferença ter o apoio do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ter o apoio do ministro Márcio França, tá na rua, tá na rede social, ir para o debate, mostrar preparo, apresentar o nosso time. É só que a campanha acabou de começar. E a gente tem boas semanas pela frente e está realmente muito otimista.